Olá, professor Ricardo, muito bom dia. Bom dia, Maraida. Bom dia. Bom Tudo dia. bem? Bom dia, Jorge. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estarmos aqui em mais uma semana, em mais um ciclo de capacitação docente, finalizando esse do primeiro semestre de 2023, na coordenação do professor George. Eu faço parte do Núcleo de Desenvolvimento Docente. Muito prazer, sou Maraíra. E hoje a gente está em primeira mão com as atividades da semana de planejamento do ciclo de planejamento docente para o primeiro semestre, para o segundo semestre, no dia 31. Nós colocamos aí na apresentação os temas para o dia 31, a gente lembrar que não é um dia letivo, mas é um dia de capacitação, de encontros e da gente organizar o nosso próximo semestre. Hoje, eu agradeço ao professor Ricardo, que está aqui conosco, Ricardo Gomes, que é titular em estomatologia pela UFMG, pesquisador do CNPq, é um expertise em pós-graduação, mas é um amante da graduação, não é isso, professor Ricardo? E é um prazer tê-lo aqui conosco, falar sobre estudos, sobre ciência. E antes, um pouquinho, a gente vai ouvir a professora Alessandra, que é a coordenadora da pós-graduação, que vai nos orientar e dar algumas informações também. Tá bom, Ricardo? Só um minutinho. Olá, Alessandra. Bom dia, estão me ouvindo bem? Estamos sim, fica à vontade. Bom dia, agradeço muito, Maraíra, né, o convite seu e do professor George. O objetivo do mestrado está aqui, né, eu representando a coordenação, tentar, já se fala em capacitação, né? Então, para esse docente, fica o convite para que venha realizar o mestrado, né, com a gente. É uma oportunidade que a faculdade está dando, com várias propostas aqui dentro das várias linhas de pesquisa, né? Uma oportunidade em que o professor da casa, se ele quer se tornar mais qualificado e quer seguir nessa carreira acadêmica, as empresas cada vez mais buscam por qualificação. Então, é imprescindível que um mestrado, um professor que queira seguir nessa carreira docente ou na carreira de pesquisa, venha fazer essa qualificação que se chama mestrado. E a faculdade aqui nos oportuniza, tanto na parte financeira, em que o professor ele tem 50% de desconto, não precisa ele já estar há 2 anos na faculdade, e sim, basta ele ser professor da Faculdade de Ciências Médicas. Sendo professor, ele tem 50% de desconto. A outra oportunidade que eu venho falar para vocês é que as linhas de pesquisa, gente, estão cada vez melhores, maiores e mais qualificadas. Então, por exemplo, a gente tem a linha do câncer, aonde eu venho falar para vocês que a gente consegue fazer pesquisas desde a educação aplicada ao câncer, como o impacto do diagnóstico e do tratamento em pacientes oncológicos, gestão estratégica em saúde para oncologia, patogenia e diagnóstico molecular de vários, né, neoplasias humanas, a oncohematologia. A linha também, ela abrange as pesquisas em câncer de cabeça e pescoço, tumores geniturinários, tumores ginecológicos. Lembrando, gente, isso é só a linha do câncer. Nós temos mais a linha cardiovascular, onde a gente tem eixos abordados dentro da modulação vascular, saúde vascular, avaliação do comprometimento do miocárdio em doenças raras, avaliação do coração de atleta. Então, a gente tem, nesse grande arsenal ali desses eixos, a gente tem vários profissionais, tanto médico, fisioterapeuta, biólogo, farmacêutico, biomédico. Então, seguindo aqui a linha cardiovascular, patogenia e manejo de emergências cardíacas, envolvimento do sistema renina-angiotensina, fisiopatologia de doenças respiratórias,
avaliação e mecanismos associados à morfologia na onda do pulso aórtica em populações neurológicas. Também, seguindo para a terceira linha, é a medicina translacional. Nessa linha da medicina translacional, a gente consegue realizar pesquisa básica, né, que vai desde a bancada, com pesquisas tanto biomolecular, celular, a nível de biotério, pesquisa pré-clínica, ao leito do paciente. E a faculdade tem nos dado a oportunidade de trabalhar com linhas de cuidados. Então, apoiado pela prefeitura, pelo setor de pesquisa e extensão, aonde a gente consegue, constituir um mestrado de uma forma bem mais rápida. A gente consegue acessar os prontuários dos ambulatórios, dos hospitais, e a gente consegue ali realizar pesquisa com grande qualidade, grande eficiência. Então, a medicina translacional, que seria a terceira linha, ela envolve a neurologia, desde saúde mental, de mecanismos, né, neurológicos, farmacológicos, reparo tecidual, pesquisa em dor e inflamação, saúde do idoso, envolvendo sarcopenia e entre doenças neurodegenerativas, doenças oftalmológicas. Então, gente, a gente está com o corpo docente esperando vocês para que venham ser qualificados. Lembrando, apoio financeiro da faculdade. Outra coisa, aulas à noite, diferente, por exemplo, da Faculdade Federal, em que as aulas, às vezes, são durante o dia e que você não consegue devido ao seu regime de trabalho. Então, você consegue realizar aulas quinta de noite, sexta de noite, online mesmo, algumas, poucas aulas mais presenciais. Temos disciplinas assíncronas que você consegue fazer no momento que quer. E, gente, vamos pensar em qualificação. Eu preciso ter esse título para ficar qualificado, para tornar a minha empresa mais atrativa e ter uma consolidação, tanto a nível de MEC quanto a nível de CAPES. Então, aí fica o convite para vocês. A pós-graduação está localizada no terceiro andar, do lado da pesquisa e extensão. A gente está de braços abertos para que vocês venham realizar pesquisa com a gente, ter uma melhor formação. Eu agradeço, eu desejo um bom dia aí ao professor Ricardo para que possa conduzir, lembrando que o professor Ricardo é nosso pesquisador e tem uma grande propriedade, né, como pesquisador, como docente, amante da graduação e da pós-graduação, e fica aí, né, boa palestra aí e desejo um bom dia a todos. Obrigada. Muito obrigada, professora Alessandra. Realmente dá vontade até de fazer o segundo mestrado, porque é muito atrativo para o professor essa relação e tem o mesmo objetivo nosso aqui, capacitar o professor do ponto de vista pessoal, profissional e na instituição. Então, o mestrado é uma boa oportunidade para o professor se qualificar e se fortalecer, e eu tenho certeza que vai ser muito bem recebido com vocês lá na pós-graduação. Muito obrigada, viu, Alessandra? Muito obrigada. Só falar mais de uma coisa. A gente tem o setor de inglês associado à pesquisa para ajudar na formação de artigos. Temos bioestatística, gente. Qual é o programa que tem um bioestatístico disponível 25 horas só para o aluno? Outra coisa, gente, a gente ganhou uma enfermeira que vai ajudar vocês com coleta de amostra no CEP, né? No TCLE e também, gente, no acesso a esses prontuários. Então, vem com a gente, vem fazer a diferença. Abraço a todos. Obrigada, Alessandra. Professor Ricardo, só uma informação para lembrar os nossos professores que estão aqui, um coro bom, 65 integrantes. Lembrar que para vocês reservarem a data do dia 31/7, é uma segunda-feira, relembrando, é um início letivo, não teremos aula, e será o dia de capacitação e encontro com os professores para organizar e desenvolver melhor o semestre que nos espera. As inscrições das capacitações vão ser feitas via Simpla,
e a gente vai encaminhar por link, por e-mail, WhatsApp, todas as informações para vocês já fazerem a inscrição. Professor Ricardo, seja muito bem-vindo. Eu estou aqui hoje no lugar do professor George, que é tão querido, e é um prazer recebê-lo. Em nome do NDD, a gente agradece você estar aqui e também aos professores que estão nos assistindo. Fique à vontade. Muito bom dia. Eu que agradeço, Maraíra. Desculpe, eu acabei compartilhando antes da hora, mas estamos aqui. Está dando para ver? Perfeito. É isso mesmo. Bom, primeiramente, agradecer, Maraíra, você e o Jorge, pela delicadeza do convite e o prazer de estar aqui com os colegas das Ciências Médicas, uma instituição que eu me ingressei recentemente, e para enfrentar um desafio novo na minha vida, que isso é muito bom participar da construção de vários projetos que eu estou vendo, que nós estamos fazendo junto com a professora Alessandra na pós-graduação. Primeiramente, eu queria dizer o seguinte: eu trabalho com doenças da boca, tanto do ponto de vista clínico quanto microscópico e molecular. Num período da minha vida, eu tive uma experiência fantástica, que foi um convite para ser pró-reitor de pós-graduação na UFMG no ano de 2009. Na época, o professor Clério Campolino me convidou, eu fiquei até um pouco receoso. Algumas pessoas me disseram na época: Ricardo, não vá para a gestão, porque isso atrapalha muito a sua carreira acadêmica, você está crescendo, você é um pesquisador do CNPq. Mas eu gostei do desafio, foi uma das experiências mais fascinantes, e aí eu queria transmitir uma mensagem que eu fui percebendo. A UFMG tem ali 90 programas de mestrado e doutorado naquele período, e é uma coisa interessante que eu vejo, que às vezes há uma separação entre pós-graduação e graduação. A pós-graduação precisa da graduação e vice-versa. Eu gosto muito da ideia de professores envolvidos na pós-graduação, aqueles que querem orientar, mas que eles estejam envolvidos na graduação. Era muito comum naquela época, às vezes eu ia para fazer uma reunião em algum programa de doutorado, programa de excelência, curso 7, e eles separavam os docentes entre aqueles que estavam na pós e aqueles que não e aqueles que são da graduação, sendo que para mim a riqueza é exatamente entre aqueles que estão nos dois lugares, porque a gente faz ciência em vários espaços, a gente não faz ciência só na pós-graduação. Isso é uma visão reducionista. E aí, essa fala minha, hoje aqui, vocês vão ver que eu vou apresentar várias questões, e que são muito delas, elas são trabalhadas, que eu procuro trabalhar junto com os alunos de graduação, mas com o tema ciência, mostrando esse tema dentro de um contexto dos problemas de cada especialidade. Então, eu queria abrir essa apresentação, né? Todo mundo conhece a história, muitos acho que conhecem a história do Lavoisier. Lavoisier é o pai da química moderna, e ele foi denunciado, ele tinha uma empresa de coleta de impostos na época de Luís XVI, e aí na França ele teve a Revolução Francesa, naturalmente, que quem trabalha na Receita Federal é um dos mais odiados, sendo que ele era sócio de uma empresa que coletava. Mas a denúncia, interessante que a denúncia contra Lavoisier é uma denúncia feita porque ele estava interrompendo a circulação do ar em Paris, algo impossível, né? E várias pessoas, em razão da história de Lavoisier, elas tentaram defendê-lo e dizer que seria importante que ele não fosse levado para a guilhotina, porque ele era um grande cientista. Mas o veredito do juiz chama atenção. A República não precisa nem de cientistas ou de químicos. O curso da justiça não pode ser adiado. A ciência, ela nem sempre foi bem compreendida, e ela nem sempre é bem compreendida antes e nos dias atuais. Nós vimos vários exemplos nesse sentido. A ciência, ela tem suas falhas, ela é feita por pessoas, por homens, e aí nós temos os nossos vieses, as nossas dificuldades de interpretação. Nós somos contaminados por uma série de coisas que eu vou até comentar aqui hoje. Então, eu gosto sempre, nas minhas aulas com os alunos de graduação, eu estou falando de um tema específico, eu estou falando de algumas doenças lá, e, de repente, eu gosto de jogar gráfico. Então, esse é um gráfico que eu gosto muito de utilizar com eles. Eu falo assim: olha, ciência é importante para você comprar um carro, para você comprar um apartamento, para você tomar decisões na sua vida. Então, vamos ver aqui um exemplo. Se vocês tivessem filhos,
e tivesse que decidir sobre a melhor escola do seu filho, qual escola você escolheria baseado nesse gráfico? Então, isso aqui é o score, o rendimento acadêmico do aluno. E aqui nós temos o número de estudantes. É interessante como a gente tem dificuldade de ver grandes dados. A gente tem uma facilidade de pular para conclusões rápidas, mas nós não gostamos de usar nossas habilidades cognitivas para refletir exatamente sobre aquilo que a gente está vendo. A gente gosta da notícia pronta, já digerida, a conclusão que alguém já estabeleceu para você carregar. Mas aqui, se a gente vê, o que nós estamos vendo aqui é uma dispersão de dados e um afunilamento na medida que caminhamos com o aumento do número de estudantes. O que demonstra que o que nós estamos vendo é que a dispersão da amostra diminui quando nós aumentamos os estudantes. Ou seja, nós temos escolas com poucos estudantes ruins ou com baixo rendimento acadêmico e outras com o mesmo número de estudantes com alto rendimento acadêmico. Então, o número, por si só, não diz nada sobre a qualidade de uma escola. Então, isso é o que esse gráfico está dizendo. E é interessante, eu gosto de colocar isso aqui, porque foi uma coisa que eu tirei de um jornal, mas eu nem achei mais esse jornal. Eu queria até colocar a referência aqui, se eu peço desculpas, mas me chamou a atenção porque era um jornal sobre... É uma reportagem de um jornal em língua inglesa, sobre a projeção de obesos nos Estados Unidos. Vejam que em 2048 todos os americanos serão obesos. Claro que não. Isso aí é uma projeção linear, algo que não é real. Nós sabemos aquilo que aconteceu até o momento, mas nós não temos assim certeza sobre o futuro. Na realidade, vários e qualquer evento ele tende a se acomodar com o tempo. Então, isso é uma extrapolação. E, é claro, isso vende notícia. Quando se fala em ciência, a gente pensa que ciência é uma coisa que restrita aos laboratórios, ou aos bancos de dados, às universidades. A ciência está em todos os lugares, e isso é que eu quero mostrar alguns exemplos. Humanizar a ciência. A ciência é importante em tudo. Então, na Segunda Guerra, o Abraham Wald, que era um matemático, ele é de origem judia, por isso que ele teve que fugir da Europa, e ele... Quando foi para os Estados Unidos, ele conhecia um comandante do exército americano e esse comandante o convidou para participar, para trabalhar para o exército. E aí eu lembro, no texto é interessante que há uma declaração de alguns comandantes dizendo o que um matemático iria fazer ali. O que o convidou disse, olha, ele veio para cá para... fazer ciência, usar a ciência, nos ajudar a olhar com o olhar da ciência problemas que nós temos do nosso cotidiano. Os americanos tinham um problema, os americanos e ingleses, que era a queda de aviões quando atravessavam o Canal da Mancha. E eles queriam reforçar os aviões. E o grande desafio era saber onde reforçar, porque colocar um reforço em todo o avião tornaria o avião menos ágil e pesado. E o Wald, muito interessante, ele disse, olha, todos os aviões que retornarem para a Inglaterra, analisem as perfurações e me apresente esse dado, perfurações por metro quadrado. Então, foi analisado, na verdade, são várias partes do avião. Estou simplificando aqui, motor, fuselagem, sistema de combustível e as outras partes do avião. Então, vejam que em alguns lugares você tinha 1,11 perfurações por metro quadrado, enquanto outros tinham 1,8 perfurações por metro quadrado. E engraçado que na reunião a maioria se antecipou, tirou conclusões precipitadas e disse, então vamos reforçar as partes restantes do avião, excluindo essas, porque é essas que recebem maior número de perfurações da bala. Aí o Wald, ele para e diz, mas e os aviões que não voltaram? Então, porque a nossa mente trabalha em cima daquilo que a gente vê. Não é fácil pensar sobre aquilo que você não vê. Aí eles disseram, se eles não voltaram, o que nós podemos fazer? Ele fez, podemos fazer a pergunta, por que eles não voltaram? Os aviões que não voltaram, possivelmente porque quando você tem envolvimento do motor,
Então, quando você aumenta as perfurações de bala no motor, o avião cai. Então, esses aviões não voltam. Então, olha o inverso. Nós temos que reforçar o motor. E foi um exemplo de sucesso em que teve um aumento de retorno de aviões para a Inglaterra. Isso, veja, que o Audi ele não entendia de fuselagem, não entendia de avião, não entendia de guerra, mas ele mostrou o pensamento científico aplicado a essas situações. Por isso que também ditadores, eles geralmente cometem um dos equívocos que ditadores eles cometem, é que eles não gostam de ciência. A ciência, porque a ciência serve como um ponto de crítica a qualquer liderança única, uníssona. E quando você afasta os cientistas, você às vezes perde a oportunidade de buscar soluções interessantes para a sociedade e para aquela própria comunidade. Aqui um outro exemplo que eu gosto de falar para os meus alunos, quando a gente está falando de um determinado medicamento para tratar uma doença. E aí, nós estamos trabalhando num seminário, eu coloco para eles um artigo e que ali você usou o medicamento e na semana seguinte o resultado foi fantástico. Aí eu pergunto para eles, eu jogo esse gráfico e pergunto, o que esse gráfico tem a ver com o que vocês acabaram de ler? Então, veja bem, isso são avaliações de acidentes numa estrada ao longo de alguns anos. Se você tomou uma determinada atitude aqui, vamos supor que você coloque um outdoor aqui, incentivando o uso de bebida alcoólica. O número de acidentes foi caindo. Uma pessoa mais precipitada, olhando somente, se mediu somente esses 3 pontos, vai dizer, vamos incentivar o consumo de bebida alcoólica, porque há uma associação entre essa propaganda e uma queda do número de acidentes. Só que ele está desprezando a flutuação das médias. Quando a gente fala que um determinado fenômeno tem a média X, não significa que ele sempre terá aquele valor. Ele vai ter flutuação. E o mercado financeiro é assim. É bem interessante. Se você olhar o índice de desemprego, no geral, ele gira em valores muito semelhantes quando você pega uma linha de corte de 30 anos. E, às vezes, os políticos dizem, no meu governo, o índice de emprego caiu. Mas ele não menciona que logo que ele saiu, o desemprego subiu e ele tinha acabado de sair. É porque são as flutuações. A despeito de que muitas coisas que as pessoas fazem, na realidade, os resultados são resultantes não sobre aquilo que ela fez, mas é a flutuação das médias. Então, quando a gente, talvez no caso dos medicamentos, se nós analisarmos mais pontos, mais dias, no sentido de evolução, prospectivo, nós poderíamos ver que aquele resultado não é tão bom em médio e longo prazo. Então, são exemplos. Nós somos vítimas da lei dos pequenos números. Isso é uma coisa impressionante. Aí eu convido as pessoas a lerem artigos desse autor, Ioannidis. Ioannidis é um epidemiologista, ele tem artigos fantásticos, se eu não estou enganado, agora ele está na Universidade da Califórnia, ele tem artigos fantásticos sobre quando o P não é estatisticamente significante. Ele detesta a colocação de valores de P, porque a significância biológica não está no valor do P. A significância biológica, o P pode até ajudar, mas a plausibilidade biológica é fundamental. Eu ainda vou falar mais sobre isso mais à frente, mas a plausibilidade biológica ela é fundamental. Então, quando você aumenta o número de amostras, é bem interessante que, às vezes, o algoritmo odds ratio ele vai se modificando e você vai tendo a razão. Olha como é que o odds ratio era alto e ele agora já está caindo. Então, a gente tem que tomar cuidado e ele faz uma ponderação. Por que a maior parte das descobertas, estudos sobre associação, são inflados? Gosto muito também de estimular os alunos. Como eu já disse, assim, eu não penso com a cabeça de quem faz pesquisa, com um momento fala assim, não, eu sou professor da pós-graduação. Não, eu sou professor da instituição. E dentro daquele meu trabalho, nenhuma instituição é grande por causa da graduação somente, ou por causa da excelência da graduação, ou da excelência somente da pós. A não ser que ele seja um instituto de pesquisa. Mas se nós estamos no instituto de ensino, Harvard é grande e é respeitado pela sua graduação e pós-graduação. Claro que a pós-graduação dá uma projeção internacional, mas a graduação
ela estando alinhavada com essa pós-graduação, não tenham dúvida que se vocês ficaram muito, muito orgulhosos se o filho de vocês estudarem na graduação de Harvard. Bom, esse é um livro que eu também gosto de estimular muitos, eu brinco com os alunos, olha, esse é um livro bem interessante, como o inconsciente influencia em nossas vidas. Então eu digo isso o seguinte, é a história de um palhaço que o Leonardo Mlodinow coloca no livro dele, que tem um congresso de psicologia e 2 palhaços sobem ao palco de repente. É claro que todas as pessoas, olhando 2 palhaços subindo ao palco, imaginam que aquilo é um teatro. Palhaços trocam tiros. Aliás, um dos palhaços é que dá tiro. O outro grita e depois eles saem do palco. Tudo ocorre num período de 3, 4 minutos. Em seguida, eles chamaram os participantes a preencher um questionário e perguntaram para as pessoas narrarem o que viram. E fizeram várias perguntas. Alguns viram arma, que os 2 palhaços deram tiro, quando na realidade só um que deu tiro. A cor da vestimenta dos palhaços, só um estava vestido de palhaço, o segundo não era tão característico, era uma cor bem chamativa, mas ele não estava vestido como palhaço, ele não estava com sapato de palhaço. E assim por diante, eles viram como as pessoas, como nós temos dificuldade de recuperar a nossa memória. Por quê? Porque nossa mente, a gente guarda os principais acontecimentos e depois a gente preenche as lacunas, porque imagine se eu fosse lembrar tudo que eu fiz ontem, eu não teria espaço no meu cérebro e seria desnecessário. E isso explica também por que às vezes num ambiente jurídico, por exemplo, testemunhas às vezes dizem coisas que elas não viram. Eu até brinco com os alunos, a história minha no futebol, na escola, na UFMG, eu jogava futebol como professor até 35 anos, depois parei de jogar. E o nosso time de professores era campeão. Eu era um bom jogador, nada mais do que isso. Mas quando eu parei de jogar, os alunos que queriam me chamar para jogar falaram, professor, dizem que o senhor era bom. A geração seguinte passou para muito bom. E depois eu notei que, depois de 15 anos, falaram que eu era excelente. E eu comecei a me tornar uma lenda. E eu pensei, não posso mais jogar futebol, porque eu estou me tornando uma lenda. O que é isso? Isso vai porque o imaginário das pessoas, e pessoas testemunham coisas que elas não viram. Elas começam a dizer e contar histórias que elas não viram. Então, imagine isso na anamnese de um paciente. Imagine quando a gente conversa com o paciente e pede para que ele narre a sua história. A sua experiência prévia com um medicamento ou com alguma coisa, ou fatos. Ele vai citar para a gente fatos que ele acha relevantes e vai completar dessa história coisas, informações que não necessariamente aconteceram. Então, isso é importante. E isso diz muito a nossa prática de saúde. Um outro aspecto interessante, aí vinculado à área de saúde, né, que é onde eu trabalho, eu disse para vocês, eu trabalho com doenças orais. Esse é um paciente com líquen plano no ventre de língua. O líquen plano tem uma probabilidade abaixo de 1% de transformação maligna. Mas é bem interessante que quando a gente conversa com as pessoas, com os especialistas, eles sobreestimam esse valor. Cada um diz, nossa, mas o risco não é pequeno, Ricardo, o risco é alto. Um dia, num bate-papo com alguns colegas, eu disse, olha, você quantos casos você tem? 2. Você, 3. Outro, 1. Outro, 4. Aí me perguntaram, Ricardo, quantos casos você já viu? Eu já vi talvez 2, o terceiro eu tenho dúvidas sobre o diagnóstico de líquen prévio. Eles disseram, está vendo? Olha quantos casos nós temos aqui num bate-papo. Aí eu fiz a pergunta, e quantos não transformaram? O evento transformação ele é incomum, e isso explica por que a mente registra. Mas o evento de não transformação, ele é o mais frequente. Significa que nós não iremos dar importância? Não, nós daremos importância, mas daremos a real importância e transmitir a informação na dimensão real que ela existe. A probabilidade é muito pequena. E o que a gente pode fazer é isso. Isso explica também por que aí eu brinco com os alunos. Eu coloco essa história e brinco também com os alunos. Olha, por que quando vocês vão ao supermercado, vocês sempre pegam a fila mais devagar? Aí todos... Eu pergunto, quem pega sempre a mais rápida ou pega devagar? É interessante, quando você faz essa pergunta para os alunos,
A grande maioria levanta as mãos e fala, eu sempre pego a mais devagar. Eu digo, você pega devagar, e o dia que você pega devagar, ela registra na sua mente. Como a pegar a fila mais rápida ou normal é uma situação cotidiana, você não guarda isso. Mas você é capaz de registrar que na semana passada, e talvez há alguns meses atrás, você pegou uma fila muito lenta. Ou aconteceu um tiroteio naquele caixa, daquele supermercado. Então, esses são fatos incomuns. Isso se chama viés de disponibilidade. E olha, é bem interessante trabalhar na graduação e na pós-graduação sobre esses viés na interpretação de dados clínicos. Isso influencia a nossa tomada de decisões. E a gente não, e às vezes a gente desconsidera isso. Outra coisa bem interessante, a gente vê, olha que como que a gente gosta, nossa mente gosta de estabelecer causalidade. Então, tudo que acontece, se eu acordei cedo demais, se eu acordei muito tarde, eu procuro uma explicação, e essa explicação tem uma causa. E essa causa, e aquilo me traz tranquilidade. Sempre, tudo que a gente acha que acontece com a gente tem uma causa, mas nem tudo tem causa. E olha que interessante. Isso aqui eu peguei do livro A Lógica do Cisne Negro, que eu vou falar mais um pouco, daqui a pouco. Títulos do Tesouro dos Estados Unidos sobem. O Saddam Hussein tinha acabado de ser capturado. Às 13 horas da tarde, captura de Saddam Hussein pode não conter o terrorismo. 30 minutos depois, a Bloomberg, títulos do Tesouro dos Estados Unidos caem. Então, há 30 minutos atrás tinha subido. Aqui caiu. Já vem uma outra explicação. Captura de Saddam Hussein aumenta a atração de recursos de risco. Olha, isso, por que a imprensa usa muito isso? Por quê? Porque a nossa mente é ávida por explicações. E aí o título do Tesouro subiu e caiu, não necessariamente isso teve qualquer relação com Saddam Hussein, com a captura de Saddam Hussein. O título do Tesouro sobe e cai, porque se você olhar na linha do tempo, ao longo do dia, ele sobe e cai. Mas é mais fácil vender notícia quando você estabelece causalidade. E o que isso interfere na prática clínica? Mais uma vez, eu volto nas minhas aulas, para os alunos, eu estou falando de formação, ciência na formação docente, então, dando um exemplo assim, de onde que eu procuro. E eu digo para vocês, olha, há 20 anos atrás eu não fazia nada disso. O que aconteceu comigo, a grande transformação, foi o dia que eu percebi que, como professor, não bastava ter literatura técnica. Eu precisava entender um pouco mais sobre ciência, eu precisava entender um pouco mais sobre comportamento, sobre como nós tomamos decisões, porque isso está implicado diretamente nas nossas condutas clínicas. Esse é um paciente com duas condições. Uma é um torus mandibular, que é uma exostose óssea, uma lesão sem qualquer implicação clínica. O máximo talvez se traz em conta para o paciente remover o torus, mas ele não sofre transformação maligna. E aí, ao mesmo tempo, ele tinha líquen plano. Interessante que, o dia que nós vimos esse caso na clínica, foram vários alunos me perguntaram, professor, eu não sabia que torus estava associado com líquen plano. Eu disse, olha, ele não está associado com líquen plano. Você viu um paciente em que as duas coisas aconteceram simultaneamente e você está estabelecendo uma relação causal. Então, eu sempre, quando vou falar sobre essas duas doenças, eu gosto de colocar esse slide. Bom, aqui eu já vou para um outro livro que, olha, isso pode ser tema de dissertação. É uma coisa que eu acho extremamente interessante para ser trabalhada. É o ruído. Esse autor, o Daniel Kahneman, ele é prêmio Nobel de economia e não é economista. Isso é outra coisa bem interessante. Para fazer pesquisa em saúde, não necessariamente você precisa ser um profissional da saúde. A gente tem um certo preconceito, mas é bem interessante, porque às vezes pessoas que não são da nossa área específica, elas pensam mais facilmente fora da caixa. E isso é um olhar bem interessante. Por isso que um bom grupo de pesquisa é formado por pessoas diferentes e não iguais. Às vezes meus colegas de disciplina lá no FMG falam assim, cara, por que a gente não faz um grupo de pesquisa de patologia bucal? Eu falei, porque se a gente fizer um grupo desses, nós teremos uma ação entre amigos, todos com uma mesma filosofia de trabalho, todos já se conhecem. Eu acho que a gente precisa trazer, talvez, alguém que trabalhe com estatística, a gente precisa de um enfermeiro, alguém da fisioterapia, pessoas de outras áreas, da medicina. Bom, esse Daniel Kahneman,
Ele ganhou o prêmio Nobel com um livro Rápido Devagar. Aliás, não foi só com um livro, mas o livro compila muito dos experimentos e publicações que ele teve artigo em várias revistas de grande porte. E esse é um livro mais recente dele, que é o Ruído. Então, vejam bem aqui um exemplo bem interessante. 4 atiradores, os 4 atiram no alvo correto. Esse é o nosso grupo referência, né? Esses 4 atiradores atiraram completamente fora do alvo, mas todos eles acertam exatamente a mesma região. Isso se chama viés, porque a arma que eles estão utilizando para o tiro, ela está descalibrada. E aí eles são bons de alvo, eles têm uma boa precisão, mas como a arma está descalibrada, todos se desviam para o mesmo ponto. Mas aí vem o ruído. O ruído é mais complexo. O ruído é movimentos aleatórios. O que isso está nos mostrando? É que quando vocês têm um caso, por exemplo, com um determinado diagnóstico, você tem uma doença que tem um diagnóstico, você chama 4 pessoas para avaliarem o caso e fazer o diagnóstico, e cada um dá uma hipótese diagnóstica diferente, nós podemos dizer que 3 estão errados, pelo menos 3. E, se não, os 4. O ruído é algo impressionante. Ele também está no jurídico, no mercado financeiro, está em tudo. Hoje, as grandes empresas no mundo, no período que é engraçado, quando eu fui para o reitor, tive uma reunião com lideranças de empresas, Apple, Microsoft, que era sobre mercado de trabalho, pós-graduação, mercado de trabalho, que isso é uma outra coisa. A pós-graduação, às vezes, ela fica tão distante do mercado de trabalho que, às vezes, a gente deixa de abordar situações, temas e questões que interessam ao mercado de trabalho. Mas, voltando. E aí, é interessante que eu percebia, naquela época, que eles comentaram algo sobre isso e eu não... Eles estavam já preocupados, porque isso tem implicações. Quando eles avaliam um produto no mercado e vão lançar, qual o preço que eles vão colocar? Se o pessoal lá de financeiro determinar valores muito discrepantes, eles têm que tomar uma decisão. Vai ser caro ou barato esse valor que eles vão lançar? Pense bem no juiz, que toma uma decisão para o mesmo caso na segunda-feira e na sexta ele toma diferente. Na segunda, o time dele perdeu, eles estão mal-humorados, e na sexta-feira é véspera de um outro jogo e ele está mais animado. Ele assistiu um programa com muita violência no domingo e na segunda ele está julgando um caso e aí ele pode, tomado daquele sentimento de revolta, tomar decisões equivocadas. É bem interessante, nos Estados Unidos isso foi debatido, tentaram algumas soluções, mas na realidade isso não foi ainda devidamente resolvido. E olhe na saúde, qual que é o ruído na interpretação de imagens de ultrassonografia, de tomografia, de microscopia, em patologia, ou de decisões baseadas em aspectos clínicos? Como diminuir o ruído? Olha, eu participei do livro da Organização Mundial de Saúde, Tumores de Cabeça e Pescoço. As pessoas me perguntaram assim, cara, por que no livro, isso não foi por decisão minha, essa questão do livro, mas me fizeram a pergunta, porque eu estou como coautor, por que nesse livro tem situações essenciais, aspectos essenciais e desejáveis para o diagnóstico? Então eu disse, olha, o essencial é para parametrizar, é fazer com que todas as pessoas a gente estabeleça protocolos. E aí se você diz que o tumor tem que ter isso, invasividade, ausência de cápsula, tem que ter essa morfologia, se não tiver isso, não vamos não vamos usar esse diagnóstico. Agora, desejável é aquilo que, se tiver, ajuda a reforçar mais ainda essa hipótese diagnóstica. Então, estabelecer protocolos é uma maneira de eliminar ou diminuir, porque você não elimina o ruído. Mas também é interessante que quando você trabalha com protocolos, você passa a entender melhor se esses protocolos estão sendo realmente efetivos, né? Porque às vezes a gente tem a combinação de ruído e viés. Então, quando você lê um livro sobre psicologia de comportamental, é bem interessante como isso não tem implicação nenhuma na área de saúde, tem muito.
tem muito. Esse é um outro site que eu gosto muito de mostrar, que é esse autor, ele estabeleceu um site, ele criou um site que correlações espúrias. E esse site, ele armazena dados, né, principalmente dos Estados Unidos, um banco de dados, número de acidentes na estrada em cada estado, em cada cidade, no país, número de pessoas que se suicidam, a causa mortes, e ali ele começa a fazer um grande estudo de associação. E olha que interessante, ele viu que a produção de filmes pelo Nicolas Cage está correlacionado com mortes em piscinas nos Estados Unidos. Até o Nicolas Cage tem filmes violentos, mas isso não tem relação, não é plausível. Essa hipótese biológica ela não é plausível com mortes em piscina e não em outro lugar. Mas isso é uma associação espúria. Importação de carros japoneses com desastres de automóveis, comer queijo, como na última refeição do dia, está relacionado com a morte de sufocamento em lençóis. Se isso fosse verdade, em Minas Gerais, nós teríamos muita gente morrendo enforcado por lençóis ou sufocado por lençóis. Então, o consumo per capita de margarina está associado a taxas de divórcio. Só no estado de Maine. O que faz que a margarina no estado de Maine, nos Estados Unidos, seja diferente dos outros estados? Então, significância estatística não diz nada a respeito de veracidade ou da hipótese. Por isso que isso é uma coisa que eu digo para os alunos, cuidado, porque às vezes ele tem uns dados na tese e ele começa a fazer associações, busca associações que não são plausíveis. E é claro que ele vai encontrar, porque a gente sabe que muitas das associações são aleatórias. Eu até me penitencio, porque eu vejo quantas vezes eu busquei associação estatística nos meus trabalhos. Eu tenho 450 trabalhos, olha, a imensa maioria tem associação. Porque as revistas gostam de associação, a gente gosta de estabelecer causa. Quando eu digo que uma coisa não está associada com a outra, ela não tem o mesmo impacto científico. Agora, uma hipótese muito bem construída e um resultado que mostra que não há associação, ela é muito relevante. Haja vista a Covid e a cloroquina. Era uma hipótese plausível, era um resultado importante que fosse avaliado. E o resultado é negativo. Então, a associação positiva ou estatisticamente significativa ou não, os dois são importantes. Gosto muito de mostrar também esse problema da vela, bem interessante. Você tem dois grupos, o grupo A e o grupo B, e esses grupos, você coloca o problema da vela. Coloca aqui tá a vela, o fósforo, as taxinhas colocadas sobre a caixa. Aqui está a vela, o fósforo, a caixa e as taxinhas fora da caixa. Interessante, quando você mostra e pede para as pessoas uma solução, que é prender a vela à parede, acesa, sem causar derramamento da cera sobre a mesa, o grupo que a taxinha está dentro da caixa tem muito mais dificuldade. Sabe por quê? Porque eles pensaram que a caixa era só para colocar a taxinha. O outro grupo, que a caixa está fora, as taxinhas estão fora da caixa, eles tiveram mais facilidade de ver a caixa como parte da solução do problema. Então, o grande desafio é nós estimularmos as pessoas a pensarem fora da caixa. Eu gosto sempre de dar também um exemplo que eu acho, esse é o Max Planck, porque ele que é da física quântica, da teoria quântica, né? E um dos grandes trabalhos do Max, um dos grandes teorias da física quântica que Max Planck desenvolveu, ele, quando apresentou num evento de Paris, o presidente do evento disse, olha, com exceção do Planck e de uns 2 ou 3 aqui, ninguém acha isso aí relevante. Mas logo depois ele ganhou o prêmio Nobel. E aí o Max Planck tem uma ideia que é bem curiosa, né? Uma verdade científica não triunfa porque você convence as pessoas, porque o cientista também ele tem um problema. Alguns ou muitos cientistas são vítimas do ego, assim como nós, professores, e temos dificuldade de aceitar que estamos errados. Mas ela triunfa porque essas pessoas morrem, e aí fica a verdade, fica o dado científico. Uma outra coisa que eu queria abordar aqui, rapidamente, é o Mendeleev, que é o pai da tabela periódica.
né? Mas o que eu acho bonito no Mendeleev, uma coisa que me chamou a atenção, foi que ele, quando começou a estudar os livros de química, ele notou que os livros em russo, porque ele era russo, eles eram muito ruins. E ele falou, só vou fazer um livro para as pessoas aprenderem química. Uma característica também bem interessante do Mendeleev, que ele só cortava barba e cabelo uma vez por ano, né? E aí ele começou a trabalhar num livro. Quando ele foi trabalhar, ele pensou, eu preciso organizar esses elementos químicos. E aí ele começou a construir a tabela periódica. A tabela periódica tem como base a construção de um livro para alunos, vamos dizer, de graduação, alunos que iriam aprender química, não vou dizer até graduação, alunos nas escolas ou pessoas que tinham interesse em aprender química. Como é importante a construção de um livro pelo corpo docente. A construção de um livro, ela organiza um pouco mais as ideias e, às vezes, ali você percebe situações que não estão satisfatórias dentro do próprio cronograma da disciplina. Um bom livro também é esse Bad Science, mas que ele mostra algumas frases, eu não vou ficar repetindo todas, mas vejam o que Winston Churchill diz, que a energia atômica poderia dar origem a alguns explosivos que já existem, mas é improvável que ela seja muito danosa. Winston Churchill, nós fazemos julgamentos equivocados. E por que isso? Porque nós julgamos em cima daquilo que a gente conhece. A gente não julga as coisas acima do que a gente não conhece. A incapacidade de prever outliers reside na nossa percepção de mundo a partir do que a gente conhece. A história do Cisne Negro, esse é um livro fantástico. Ele é bem interessante. Quando os ingleses chegaram na Austrália e viram cisne negro, eles pensaram, como é que pode existir cisne negro? Porque até então todo mundo pensava que todos os cisnes sejam brancos. E isso, da onde que isso tem implicação? Por exemplo, o Peru, e isso até o Taleb cita essa história do Peru, eu coloquei entre parênteses, porque eu tirei do livro dele, ele é alimentado todos os dias, né? Todos os dias. Ele passa 1000 dias alimentado, e isso reforça a crença de que a vida, nós da espécie humana, da raça humana, somos amigáveis e zelamos pelo seu melhor interesse, assim como os políticos dizem. Aí, numa tarde de quarta-feira, véspera de ação de graças, algo inesperado acontece. E aí ele tem que rever todas as suas crenças. Conclusão, 1000 dias não provam que você está certo, mas um dia pode provar que você está errado. Então, isso é bem interessante, porque pense no mercado financeiro, pense em situações do nosso cotidiano. Pensem, por exemplo, em fevereiro de 2020, esses são os jornais do primeiro caso de Covid no Brasil. Um mês antes, nenhum jornal falava sobre Covid. Mas 1 ano e 4 meses, todos estampavam na sua primeira página as 500.000 mortes de Covid. Então, essa imprevisibilidade, ela pode ser trabalhada no sentido de que todas as vezes que pensarmos sobre o futuro, não podemos nos basear apenas pelo passado. Quando alguém no banco fala para você, olha, aplica nesse fundo, porque ele está rendendo 2% ao mês, você tem que se perguntar, e lá para frente, será que os mesmos fatores que levam ele a valorizar 2%, eles estarão presentes? Isso é interessante. Então, procure evidências que provam que suas conjecturas estão erradas. Cuidado com o viés confirmatório. Você acredita numa coisa e alguém diz aquilo que confirma a sua ideia. E aí eu fico mais fascinado e incomodado, ao mesmo tempo a gente fica incomodado, porque nós somos seres humanos, eu fico mais fascinado e incomodado com aquilo que não confirma aquilo que eu acredito do que aquilo que confirma. O que confirma, ele talvez não seja, eu estou valorizando aquilo simplesmente porque ele faz uma bela de uma massagem no meu ego. E a gente devemos parar de simplificar tudo. O propósito da ciência é buscar verdade, e não uma sensação de organização. A gente gosta de estabelecer causas, a gente gosta de historinhas bem contadas. É muito difícil ensinar patologia, como se ocorre a necrose gaseosa na tuberculose, se você não estabelecer nexos entre as coisas. Você deve fazer isso, porque isso facilita o aprendizado, mas você deve apresentar também o que não tem lógica, o que não é explicável, aquilo que é o diferente, né? E aí
eu gosto, estou finalizando, eu gosto da biblioteca de Umberto Eco. É bacana demais. Porque Umberto Eco dizia que quando as pessoas visitavam a biblioteca dele, ele tinha dois grupos bem distintos. A imensa maioria que ficava fascinado com os livros que Umberto Eco leu, e um número muito pequeno que perguntava o que ele esperava dos livros que ele não leu. Então ele diz, a riqueza está em perguntar aquilo que você não sabe. E daí é uma coisa que eu fico pensando no meio acadêmico. A gente pensa muito no currículo. Quando a gente analisa e contrata alguém, um professor, a gente pergunta pelo currículo. O que você fez até então? Eu não acho isso natural, mas a gente nunca faz a pergunta sobre o anticurrículo. O que você não fez? O que você não sabe? O que você gostaria de saber? O que você gostaria de fazer? Quais as novas fronteiras que você gostaria de percorrer? E não simplesmente aquelas que você percorreu. Entende? Mostrar o que sabemos ou o que não sabemos. Existe o currículo e o não currículo. Valorizamos o currículo e o anticurrículo, nós nos esquecemos dele. Sendo que, às vezes, aquele que tem um anticurrículo bem rico, talvez vá ser muito mais produtivo, interessante e vai criar uma efervescência muito maior para a instituição. Agora eu estou terminando mesmo, é a história da sereia. Quando eu fui para o reitor, tem um professor que dá um exemplo muito maravilhoso, maravilhoso. Um exemplo é um professor de educação da Universidade Federal de Pernambuco, estava reunido todos os pró-reitores, eu sentado ali, estava na CAPES, os pró-reitores de pós-graduação do Brasil e das instituições brasileiras. E aí eu estava começando o meu mandato, não sabia nada sobre, eu estava extremamente inseguro, e aí peguei meu bloquinho de anotações e falei, você vai ter uma palestra. E o reitor tinha falado, Ricardo, vai lá, porque é muito importante você interagir com os pró-reitores. Aí ele falou, vou falar sobre sereia. Eu fiquei assim, vacilante em escrever no meu bloquinho de anotações, sereia, meu Deus, será que eu vim aqui para discutir sobre sereia? E aí ele narrou uma experiência com alunos de segundo grau em Recife. Ele reuniu um grupo de 150 alunos do segundo grau e perguntou para eles se eles acreditavam em sereia. A imensa maioria não acreditava. Aí ele começou uma apresentação de 20 minutos, com vídeos do YouTube, mostrando sereias nadando. Engraçado que eu fui no YouTube e tem o vídeo lá. A sereia fica lá nadando. Fotografias de esqueletos com sereia na Rússia, sendo que isso aqui é uma bela de uma montagem, nós sabemos hoje. O Discovery, o canal Discovery, ele mostra o canal Discovery como produziu uma reportagem sobre sereias, novas evidências, e começa com... Assistam essa apresentação, não sei se ela ainda está no ar, mas nessa apresentação do Discovery, ele mostra, a Força Aérea Americana declara, sereias não existem. Claro que os alunos de segundo grau falam, se os americanos disseram que não existe, porque existe. E aí o programa do Animal Planet com esse sereiologista, Brian McCormack, sereiologista, eu não sabia que existia essa profissão, mas ele é um pesquisador do National Oceanic and Atmospheric Administration dos Estados Unidos. Olha, vou falar uma coisa, fui investigar, ele era um indivíduo que trabalhava lá na limpeza dos tanques. E aí ele saiu e começou a defender ou a levantar conjecturas. E aí, depois de toda essa manipulação, ele fez a mesma pergunta. A maior parte dos alunos passaram a acreditar em sereia. Então, ciência não é só para graduação, ciência é para a escola básica. O Brasil precisa de crianças que aprendam ciência. Isso será a riqueza da nossa história. Eu acho maravilhoso quando eu vejo uma pessoa que não sabe escrever o nome e ele usa percepções e métodos científicos para construir uma casa, para construir... Isso é emocionante. Então, sim, devemos ensinar ciência para os nossos jovens, para os adultos, idosos, porque sempre estamos prontos, devemos estar prontos para aprender. A aplicação do método científico é muito importante e colocar isso na nossa prática diária, para que estabelecer protocolos não somente a partir daquilo que a gente sabe, mas em relação ao que nós não sabemos. Aqui eu vou terminar com
com uma experiência que eu tive agora com os alunos de graduação da medicina, das ciências médicas, a disciplina foi essa semana que está terminando, e aí eu mostrei para eles um artigo, eu dei um artigo para eles apresentarem de Associação de Trauma e Câncer, e o autor é um autor argentino, que até virá ao Brasil para trabalhar com a gente, ele acredita fielmente, e tem dados, que trauma causa câncer. E aí os meninos apresentaram, e eu achei bem interessante, que alguns ameaçaram fazer alguma crítica ao artigo, mas ficaram um pouco... E eu não interrompi, eu deixei que eles ficassem à vontade, deixei que eles mostrassem o que eles estavam percebendo do artigo. Em seguida, eu fiz uma apresentação para eles, uma análise do artigo, baseada numa apresentação que eu fiz no Congresso da Associação Internacional de Câncer, em que eles me convidaram para falar de trauma e câncer. Porque se você tem um aumento de volume, você percebe mais o trauma do que você não tem aumento de volume. O paciente fumou e ele prefere associar o câncer com o trauma, que aí ele não tem culpa, do que o cigarro, que é uma escolha que ele fez no passado. Às vezes o indivíduo tem falta de dente, mas o trauma talvez não tenha sido tão importante para esse câncer, esse carcinoma de células escamosas do assoalho bucal. Vocês olham a má higienização, e o microbioma, a má higiene bucal, é um fator de risco. Então, eu faço com eles uma análise sobre uma série de fatores de confusão que foram desconsiderados. Então, é muito importante, é interessante a gente fazer isso. E aí eu termino com a história das universidades. A gente não pode esquecer onde que elas começaram. Bolonha, Paris, Pádua. E aonde que elas começaram? Elas não começaram em campus. Não foi criado camp. Camp veio depois. Os estudantes alugavam salas e contratavam professores. E os alunos contratavam e demitiam professores, porque eles estavam ávidos para aprender. Os professores eram multados por faltas não justificadas, atrasos, e eram vaiados quando as aulas não eram interessantes. Tem casos de professores sendo apedrejados porque a prova foi muito fácil, a prova foi mal elaborada. Então, é claro que a gente não quer que volte esse período, mas nós, professores, tomamos essa academia em nossas mãos. Nós nos apoderamos dela. E só que isso criou um perigo muito importante, que a responsabilidade do ensino passou somente para nós. Nós precisamos compartilhar essa responsabilidade do ensino com os nossos estudantes. Porque num ambiente de efervescência, de aprendizado, o estudante tem que ser ativo, tem que ser participativo, sem jogar pedra, né? Nossos alunos precisam ser ativos no processo de ensino. Então, não basta. Aqui é um livro técnico que a gente usa na graduação, por exemplo, na disciplina de patologia bucal, mas eu digo sempre para os alunos, continuem lendo. Eu até brinquei com eles, leiam nessas férias, quando roubaram um banco, e depois me respondam. Vocês vão perceber situações bem interessantes para serem, que mexem com a nossa capacidade de análise, como a gente não usa o raciocínio lógico para tomar decisões. Obrigado, gente. Eu termino aqui. Muito bom, professor Ricardo. Você conseguiu trazer uma união de história, de ciência e encantamento. A gente não pode deixar esse desejo de evoluir, de ter realmente ciência no nosso dia a dia para passar para os nossos alunos e passar para os nossos pacientes e no dia a dia. Muito bom, palestra inspiradora. Vários professores estão te elogiando aqui, adorei a palestra, sobretudo os exemplos e ilustrações. Realmente, os livros, eu já fiz um print aqui para poder comprá-los para as férias. Aí, muitos professores riquíssimos, excelente, parabéns, maravilha, sucesso. Alguma pergunta, pessoal, para o professor? Alguma sugestão, alguma dúvida? Parabéns, professor. Agradeço a indicação dos livros. Grande pesquisador. Aí, ó. Muito bom. Ricardo, foi fantástico. Acho que você tocou muito. O nosso objetivo aqui é tocar as pessoas. O barulho é do chat. É tocar as pessoas, e você conseguiu nos tocar muito bem, nos sensibilizar na importância da ciência, da responsabilidade com as informações. Essa história da sereia, eu fui encantada. Falei, gente, como que uma forma de... igual ET, né?
uma coisa tão lúdica ser real e apresentar em programas respeitados. Então, a gente tem que ter esse filtro para poder ter um desenvolvimento melhor e passar informações seguras. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e acho que muitos dos temas que a gente comentou e discutiu aí, acho que isso pode ser trabalhado nos trabalhos de TCC com os alunos de graduação, com os alunos de pós-graduação. E é aquilo que eu disse, cada vez mais nós alinharmos a pós-graduação com a graduação para construir a excelência nas ciências médicas. Né? A ciências médicas tem uma graduação de excelência e uma pós-graduação que está construindo. Acho que as duas áreas elas não sobrevivem sozinhas. Isso mesmo, não sobrevivem sozinhas. E você faz parte disso. O senhor veio para nos agregar aí e nos estimular a viver essa ciência, esse crescimento. Muito obrigada pela participação. Obrigado. Agradeço os professores aqui, foi um número grande, realmente foi envolvente. E eu aproveito o momento que temos tantos professores para encaminhar do planejamento docente. O que são isso? Do nosso encontro do dia 31/7. Sejam todos muito bem-vindos, um bom descanso. A gente finaliza o ciclo de capacitação docente desse primeiro semestre, mas continuamos juntos na faculdade, na vida acadêmica, e tanto na graduação como na pós-graduação, né, professor Ricardo? Obrigada pelo aceito do convite. Obrigado. Tenha um ótimo sábado e um bom descanso para todo mundo. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, gente. Bom sábado para todo mundo. Obrigada. Tchau.